Fala, nação tricolor, como é que vocês estão depois do empate contra o vice-líder? Pois é, deixa eu falar pra vocês o assunto desse vídeo e você decide se fica até o final ou não. Primeiro a gente vai falar da situação do Marcos Rocha, se ele vem pro São Paulo, se teve proposta, como que isso ficou. Depois vamos falar da apresentação do Aderlan e do Marcos Guilherme e quando que eles estreiam. Vamos falar também de estreia do Profeta, quando será? Será que é no sábado? Vou te falar também sobre o Rodrigo Caio, que disse que não vai pro Zenit da Rússia, da rescisão do Wesley, em que pé está isso daí, da reviravolta do Centurion, que ia pro Boca e agora fechou com a Itália, da redução da dívida do São Paulo, que era estratosférica e tá começando a diminuir. Para finalizar, eu vou te falar do projeto Jusilei, que continua sendo prioridade, e da renovação do Renan Ribeiro, que já tá em finalzinho de contrato com o São Paulo. Antes disso tudo, eu vou pedir para você dar um like aqui no vídeo, agradecer pelos likes do último vídeo, que bateu recorde. Pedir para você se inscrever no canal lindo e maravilhoso, cheio de notícias para vocês. E deixar nos comentários a sua opinião sobre o último jogo do São Paulo e sobre esse vídeo. Pessoal, na última semana o São Paulo foi um show de apresentações. Apresentou o Profeta, depois apresentou o Aderlan, que emocionou todo mundo com aquela história de que ele era São Paulino desde criança. E por fim apresentou o Marcos Guilherme. Agora, já que apresentou, vamos falar de estreia. Da estreia do Profeta eu falo depois. Já do Aderlan e do Marcos Guilherme, eles não devem estrear nesse sábado. Não devem, pode ser que aconteça, mas não devem. Isso porque eles acabaram de chegar, estão ainda em entrosamento com o elenco, estão avaliando o preparo físico dos jogadores e provavelmente eles estreiem só na outra semana contra o Coritiba ou em algum jogo depois de sábado. É o que o Dorival Júnior disse e a diretoria de futebol passou pra gente ainda hoje, quinta-feira. Então vamos desejar muita boa sorte para eles, que eles fiquem bem e que eles estreiem com tudo na outra semana. Galera, aqui sobre o Sacha do Inter, que eu falei no último vídeo, que inclusive é um dos padrões que o São Paulo vai tentar adotar agora, que é de troca de jogadores, né, não envolvendo negociação financeira. E eu quero a opinião de vocês nos comentários agora sobre o que eu vou falar. Primeiramente, o Inter tá subindo muito no meu conceito, porque primeiro eles queriam Cícero, depois o Buffarini, e agora eles pediram o Wellington Nem. Então, tipo assim, eles estão subindo muito no meu conceito. Só que o Dorival acredita que o Wellington Nem é um bom jogador em má fase, que dá pra recuperar tudo aquilo que ele jogou no Fluminense no passado, e que ele só tava passando por uma fase ruim, que logo logo ele volta ao normal. E aí falou, se for pra trocar o Sacha pelo Wellington Nem, eu prefiro o Wellington Nem, continua do jeito que está. Mas se for por você, se é preferir, diz aí nos comentários, o Wellington Nem ou o Sacha? Manda pra gente. Esse eu acredito que é o assunto que todo mundo nesse vídeo quer saber, que é o lateral Marcos Rocha, lateral direito do Atlético Mineiro. É um dos poucos brasileiros que ainda podem ser negociados por não ter cumprido aqueles 7 jogos do Brasileirão. Ele era o único lateral que estava inscrito pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil. E o Atlético foi eliminado ontem da competição, o que já facilitaria se houvesse uma negociação. E eu falei houvesse porque é o seguinte, a primeira pessoa que noticiou a negociação do São Paulo com ele fomos nós do SPFC.net, a matéria inclusive é minha. E depois disso saíram um monte de informações desencontradas em várias fontes, informações que falavam que havia uma proposta de 8 milhões pelo jogador, que havia salário acertado e tudo mais. Aí eu andei conversando com alguns diretores que me deram também informações desencontradas. Alguns me disseram que a negociação não iria adiante porque o salário era muito alto, eu fiquei como? Enfim, falei diretamente com o diretor de futebol, que é o único que poderia me passar uma postura oficial do São Paulo. E ele me surpreendeu com a resposta. Ele me disse o seguinte, que ele tem uma amizade pessoal com o presidente do Atlético Mineiro, chegou a consultar o presidente sobre esse lateral, mas que ele não oficializou nenhuma proposta até agora. Pode ser que oficialize? Por enquanto eles dizem que está travado. Pode mudar, óbvio que pode mudar. Mas até o momento o São Paulo não fez proposta oficial pelo Marcos Rocha. Houve um interesse numa conversa entre o Vinícius Pinotti e o Nepomuceno, que é o presidente do Atlético Mineiro. A conversa não avançou, não houve nada também combinado diretamente com o jogador, pelo menos não vindo diretamente do Vinícius Pinotti pelo jogador. E até agora ela segue travada. Essa resposta do Vinícius me gerou outra pergunta. Eu tive que perguntar se eles estão atrás de um lateral direito. O Vinícius me respondeu que não existe nenhum nome do radar do São Paulo no momento. Pessoal, aqui atrás de mim tá o Centurion, homem que não consegue ficar uma semana longe de uma polêmica e já deu outra reviravolta no caso dele, daquelas bravas.
Se vocês lembrarem, no último vídeo ele já estava praticamente fechado, acertado e vendido para o Boca, que tinha tirado ele lá da Boca da Itália no Genoa. Acontece que o Centurion no final de semana saiu com os amigos dele para curtir. E no lugar que ele estava, um torcedor do Boca pediu para tirar fotos com ele. Só que ele não quis tirar foto para não dedurar o lugar onde ele estava. Que lugar será esse que ninguém podia saber. Enfim, acontece que o torcedor insistiu e, segundo diz o torcedor, em boletim de ocorrência na delegacia, os amigos do Centurion teriam agredido o torcedor por pedir foto e insistir na foto. Depois do escândalo que saiu toda a Argentina, o presidente do Boca disse que não ficaria mais com o Centurion e desistiu da compra. O Centurion ficou chateado, até postou nas redes sociais algumas coisas sobre os jornalistas e para o próprio presidente do Boca Juniors, e foi com o empresário dele lá para a Itália nessa madrugada. Agora, de última hora, enquanto eu gravava, a diretoria do São Paulo fechou a venda do Centurion para o Genoa da Itália por 13,4 milhões. Lembrando que nisso São Paulo saiu muito bem, porque a primeira proposta era de 12,7 milhões, depois subiu para 13,1 e agora fechou em 13,4 milhões e com direito a 10% de lucro na revenda, 62 milhões. E agora fechou a história. Centurion fica na Itália e acabou a novela Centurion. Pessoal, vamos falar do Profeta. Primeiro eu tenho que falar que essa foto dele com o Lugano ali dá vontade de apertar muito forte. Enfim, o Profeta deve estrear nesse sábado contra o Botafogo no Engenhão. O Dorival disse que ele já tá bem, porque ele vinha jogando, né? Lá no time da China, como só podiam ter 3 estrangeiros no time titular, o Hernanes pediu para ir para a categoria B, e aí ele ficou jogando sempre, não ficou fora de forma e tá com ritmo de jogo. Então o Dorival já pode utilizá-lo nesse sábado e deve entrar, inclusive, no lugar do Jonathan Gomes. Então que faça uma excelente estreia, o Profeta. Inclusive, não sei se vocês viram que o Prato falou que estávamos precisando muito dele. E estávamos mesmo, que vai muito bem a partir desse sábado. Atrás de mim tá o Jussi Lenda, Jussi Monstro, o melhor do time, na minha opinião. Humilde opinião, tá? Não me cornetem. Tô falando do projeto Jusilei pela 50ª vez, porque é o seguinte. Essa semana saiu em alguns veículos da mídia que, pela dificuldade da negociação, o São Paulo poderia desistir de contratar o Jusilei. Aí eu falei com a diretoria de futebol hoje cedo, quinta-feira, sobre o projeto Jusilei, se continua sendo prioridade. O diretor de futebol me disse que sim, que vão tentar renovar. Existem sim dificuldades por serem caros e é difícil negociar com alguém que não está querendo vender. Por exemplo, você tem uma casa, não está à venda, e alguém bate e fala: oi, quanto você quer na sua casa? É difícil, né? Pois é, mas eles vão insistir, é prioridade do São Paulo até o final desse ano. Eu tô vendo você rir da minha cara. Eu tô vendo você rir do meu exemplo. Meu exemplo foi sensacional, não sei porque você tá tirando. Não, foi bom, só que eu tava com sorriso no rosto. Eu comecei a ver que você tava com isso. Eu me desmontei. Você tava perdendo o controle, né? Eu me descontrolei. Jusilei continua sendo prioridade do São Paulo. Já falaram para o empresário dele o interesse e está oficializado e logo começarão as negociações. Esperamos que dê certo, que em 2017, quando acabar o contrato de empréstimo, já haja um contrato de compra. O único erro do São Paulo nisso tudo foi não ter colocado uma cláusula de preferência de compra com valor pré-estabelecido no contrato. Fica o aprendizado. Pessoal, atrás de mim está o homem da partida contra o Grêmio, aquele que fez espetaculares defesas, Renan Ribeiro. Ele já está em final de contrato, o contrato dele finalizaria em maio de 2018, ou seja, setembro já estaria livre para assinar pré-contrato com outro time. Então o São Paulo já se reuniu com o empresário do jogador e chegaram em comum acordo que haverá renovação contratual do Renan Ribeiro com o São Paulo por 5 temporadas. Então aí nos próximos dias deve haver algum desfecho sobre essa novela e essa renovação contratual. Pessoal, o Conselho de Administração agora vai passar a se reunir com mais frequência. Isso porque aqui no Morumbi agora tem uma sala especial só para o Conselho de Administração se reunir. Agora com essa sala eles podem se reunir semanalmente para falar assuntos pertinentes. No estatuto estava previsto que eles se reunissem uma vez por mês apenas. Mas, pelos assuntos que estão surgindo, provavelmente
por enquanto eles se reúnam uma vez por semana. Numa dessas reuniões, o assunto em questão foi a dívida do São Paulo, que acho que todo mundo tem falado muito disso por causa das vendas dos jogadores, etc. É o seguinte, o São Paulo tinha 142 milhões em débito e agora 142 milhões, devido ao dinheiro que entrou, algumas dívidas já pagas, se tornaram 90 milhões. Eles esperam fechar 2017 com superávit de 14 milhões. Lembrando que 2016 fechou em superávit de 1 milhão, 2015 fechamos em déficit e 2014 em déficit também. Então, tá começando a colocar o lado financeiro em ordem, mas claro que daqui para o fim do ano, o SPFC.net vai fazer uma matéria especial explicando tintim por tintim como que funciona esse superávit e quais foram as dívidas pagas. E já que estamos falando disso, eu aproveito esse espaço para cobrar mais clareza do Conselho de Administração do São Paulo em relação a todos esses pagamentos, ao dinheiro das vendas que entraram, inclusive no próprio espaço de transparência que existe como regra do Profut no site oficial do São Paulo, que não tem sido atualizado periodicamente. Gente, o Wesley, que tá aqui na fotinho, tá em rescisão com o São Paulo. Eu só tô passando rapidinho para dizer que está em conversa essa rescisão, as formas, como que vai ficar a questão salarial, enquanto que isso vai baixar, qual desconto que o São Paulo vai ter e a partir de que momento ele ficará livre. Está em conversa, ainda haverá desfecho, não está concluído ainda, mas está em conversa sim. Pessoal, um assunto também que deu muito o que falar nas últimas semanas, inclusive teve gente aí que disse que o Rodrigo Caio tinha sido vendido. Enfim, aqui você fica sabendo a verdade. O Rodrigo Caio chegou a ponderar a possibilidade de ir para o Zenit da Rússia. Houve propostas, o Zenit disse que ia pagar multa, o jogador iria ficar livre e tudo mais. Agora, o Rodrigo Caio veio manifestar-se em público sobre o assunto. Ele disse que não irá para o Zenit da China, primeiro porque ele está com a cabeça focada no São Paulo, zona de rebaixamento, todo esse momento de crise, e segundo porque a Copa do Mundo está se aproximando. E ele disputa a 4ª vaga com o Gil, que está lá na China. Então ele tem medo de sair de São Paulo e perder a vitrine. Prefere continuar aqui, dar o sangue pelo São Paulo, mostrar o seu melhor futebol, que é isso que ele quer mostrar em campo, e aí disputar essa 4ª vaga com o Gil e conseguir ir para a Copa do Mundo, ser convocado pelo Tite. Galera, finalizando o vídeo aqui para vocês, lembrando que sábado o São Paulo pega o Botafogo lá no Engenhão. Nós não temos nenhuma vitória fora de casa nesse campeonato, então é jogo importante. Para quem acompanhou ontem a partida do Botafogo, sabe que vem chumbo aí pela frente, vai ser jogo difícil, mas tem a estreia do Profeta, o elenco tá voltando a se entrosar, o Dorival tá fazendo aí um trabalho legal com o elenco, então jogo para torcer mesmo, para vibrar junto. E lembrando que no meio da semana que vem tem São Paulo e Coritiba aqui no Morumbi. Bora lotar. Parabéns pra torcida que em plena segunda-feira colocou 52 mil pessoas. Numa segunda, 8 horas da noite contra o Grêmio. Vocês estão muito assim de parabéns. Eu tô muito assim orgulhosa de fazer parte dessa nação maravilhosa. Hashtag Unidos pelo São Paulo. E bora enfrentar o Botafogo no Rio. Beijo pra todo mundo, até semana que vem.